Bem, irmãos, nós estamos chegando quase que no fim, né, do livro de Números. Nós estamos andando assim de uma forma cronológica no livro de Números, e a gente viu como o capítulo 20 foi um capítulo triste, e começa com a morte de Miriam e termina com a morte de Arão. No meio do caminho, tanto Moisés quanto Arão, eles perdem aquele direito de entrar na terra prometida. Não é um capítulo legal, é um capítulo muito triste e que mostra quem realmente são os homens. Eles são falhos, eles estão sujeitos a ser repreendidos por Deus, mas estão sendo usados por Deus. Até a sua morte, o Moisés foi usado, até a sua morte, o Arão foi usado, e eles estão caminhando até que o Arão morre, só sobra Moisés agora. A velha guarda está aqui quase que um dos últimos, correto? E ainda Deus, no capítulo 21, como a gente acabou de ler, Deus deu 3 vitórias para Moisés. E eu chamo a atenção dos irmãos nessas 3 vitórias. A primeira no começo do capítulo 21, como nós vimos na semana passada, o rei cananeu, o Arad, ele ataca o povo de Israel de uma forma muito sorrateira. Ele sequestra pessoas e depois vai embora com aquele espólio todo. Israel clama a Deus, pede socorro, Deus ajuda eles recuperam os escravos, eles conseguem derrotar os cananeus, e aí começa aquela reclamação toda, como nós vimos. Deus manda serpentes picam os rebeldes, é levantada a serpente de bronze, símbolo do nosso Senhor Jesus Cristo, levantado lá na cruz. Olhou para a serpente, é curado, e quem crê em Cristo, ele é salvo. Bom, aquela cura valeu de alguma coisa, porque a última coisa que estudamos no capítulo 21 foi que os príncipes e os grandes do povo de Israel, agora eles estão diante de um poço. Moisés não vai bater na pedra, não vai falar com a pedra, ninguém está reclamando, gritando, queremos água, vamos morrer de sede e tal. Olha, alguma coisa está mudando. Os príncipes estão ali e eles poderiam reclamar, mas ao invés de reclamar, o que eles fazem? Eles trabalham, eles começam a cavar. E Deus concede água para eles. Isso é um fato muito interessante, porque é a primeira vez que isso acontece no deserto. Como assim, pastor? A gente tem falado que a reclamação, ela só atrai coisa ruim. Sabe, uma igreja que reclama é uma igreja que não vai prevalecer. É uma igreja derrotada por ela mesma. Irmãos que vivem reclamando, eles são derrotados por eles próprios. Olha a mudança de comportamento. Até então, aquele griteiro, aquele clamor, aquele brigueiro, aquela reclamação, bate na pedra, fala com a pedra, era sempre um caos. E agora no capítulo 21, só para lembrar os irmãos aqui, antes de entrar no nosso assunto, diz assim, no capítulo 21, e quando está falando das jornadas dos israelitas, eles chegam até o poço de Beer, no versículo 16, e dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: sobe, poço, ou seja, brota, e vós cantai dele, tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo. Vocês estão vendo a diferença? A igreja é a mesma coisa. A igreja é o seguinte, irmãos, ou a gente está reclamando, não fazendo nada, ou a gente está trabalhando. Você não pode estar nos dois lados ao mesmo tempo, não consegue. Porque aquela pessoa que está trabalhando, ela não vai reclamar. Pelo menos ela tem aquele prazer de estar ali fazendo as coisas de Deus. Para ele não é um peso, para ele é um privilégio.
um privilégio ele poder trabalhar para Deus. Nós estamos falando dos príncipes. Essa é uma nova geração, a geração dos príncipes que cavam poços. Olha que interessante, os nobres que escavam poços. E o que acontece? A água brota. Deus ajuntou eles lá, deu essa água para eles, mas eles tiveram que cavar. Não tem mais reclamação. Não tem reclamação e tem vitória. Olha só, no versículo 20, eles chegam ali no cume do Pisga, ou Pisgá, e quando eles chegam naquele local, o Moisés, ele manda falar com o rei Seom, os amorreus, e diz: olha, nós precisamos passar pela terra de vocês. Se a gente comer alguma coisa, pegar alguma coisa, beber a água, fique em paz que nós vamos pagar. Vamos caminhar pela estrada real. O que significa isso? Que a estrada real era uma estrada que ninguém podia se meter. Era uma estrada assim, era uma estrada pública. Não tinha aquele negócio, sabe, de ninguém vai poder passar por aqui, não. Sabe, aquele todo caminho leva para Roma, então as estradas eram livres. E eles estão dizendo, nós vamos pela estrada real, né? Quer dizer, uma pessoa que saía do Egito, ia lá para Arã, passaria por essa estrada real sem problema nenhum. Então está dizendo, olha, nós vamos usar as vias públicas. Mas mesmo assim, o rei Seom, o rei amorreu, no versículo 23, diz que ele não deixou passar Israel pelos seus termos. Antes, Sion congregou todo o seu povo, saiu ao encontro de Israel no deserto, veio a Jaza e fez guerra contra Israel. Agora sim eu posso falar, meus irmãos, do nosso assunto de hoje. Como é que começou o nosso capítulo? Nosso capítulo começa com sequestro. Como é que começa a nossa lição hoje aqui? Bem, a nossa lição hoje aqui começa com um povo, esses amorreus. E a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que ela explica como é que funcionava o modus operandi dos amorreus. Nós vamos ver já. Eles funcionavam como se fosse aquelas quadrilhas mesmo, sabe? Aquelas quadrilhas terroristas. E quando você entra no capítulo 22, você tem o rei Balaque financiando o Balaão para ele subir lá na montanha e amaldiçoar o povo de Israel. Então veja só, nós temos, pode voltar naquela primeira, desculpa Bruninha, pode voltar lá. Nós vamos falar sobre o terrorismo hoje, porque é isso que nós encontramos no capítulo 21, no começo, no meio e no fim. A gente encontra as características do terrorismo. Então pode pular agora, minha filha, pode jogar lá para a segunda página, né? Então esse capítulo ele começa com sequestro, termina com terrorismo. O sequestro no começo do capítulo, o terrorismo no final do capítulo, é a tríplice tática do inimigo. Qual que é, né? Sequestrar, incendiar e depois colocar uma propaganda para amaldiçoar aquilo que é de Deus, aquilo que é certo. Veja se não é isso que a gente encontra o tempo todo nas Escrituras, ou não é isso que a gente encontra o tempo todo no nosso mundo. O que a gente lê nas Escrituras é o que nós encontramos no nosso dia a dia. Não tem diferença. Você não vai ter, meus irmãos, uma grande novidade. O jeito de Satanás operar, de usar as pessoas, continua sempre o mesmo. Então veja lá, né? Eu falei, nós temos um sequestro no começo do capítulo. Olha o versículo 1 aí. Ouvindo o rei cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e levou alguns deles como prisioneiros. Tá certo? Veja só, o povo de Deus está caminhando, está em paz, está tranquilo.
de repente desce lá o Arade, e ele, como eu disse, sorrateiramente, ele ataca, mas ele sequestra, né? Isso tem um efeito assim, devastador. Sequestro tem um efeito devastador na mente das pessoas que são sequestradas e também na mente das pessoas que são atingidas diretamente por esse sequestro. Por quê? Porque acaba completamente com a paz. É uma miséria, né? Psicológica. Então, irmãos, olha só que interessante. O sequestro é uma das mais antigas táticas do inimigo. Para quê? Para barrar o avanço do povo de Deus. Veja o Abraão, ele está em paz, ele está tão tranquilo lá. Não é assim a história do Abraão no capítulo 14? Ele acabou de entrar em Canaã. Estava lá, falou com o sobrinho dele foi lá para as campinas do Jordão, ele ficou nas montanhas. Daqui a pouco vem aqueles 4 reis lá da Mesopotâmia, ataca os reis ali, né, que estão na Palestina, e alguém chega e diz assim: sequestraram o seu sobrinho Ló. De fato, é o primeiro sequestro que nós temos notícia na Bíblia. E a primeira pessoa sequestrada com notícia na Bíblia era um servo de Deus. Era um homem de Deus. A Bíblia chama Ló como um homem de Deus. Então Satanás, ele sabe aonde ele quer chegar, o que ele quer fazer. Ele sabe, meus irmãos, atormentar a mente das pessoas. Olha, os 3 patriarcas, eles sofreram o temor do sequestro. O Abraão, ele tem que por 2 vezes conversar com a Sara e falar assim: ó, você fala que você é a minha mulher, porque senão eles vão vir aqui, vão sequestrar você e vão me matar. Então você está vendo aí que o Abraão, ele sofreu esse mal. Depois você tem a mesma coisa acontecendo com Isaac. E aí você tem de uma forma gravíssima acontecendo isso com Jacó. Por quê? Porque quando a Diná, ela sai para visitar as filhas da terra, a palavra de Deus diz que Siquém, o filho lá, né, daquele sujeito maldoso também, ele vai lá e rapta, sequestra a Diná. Depois ele foi lá e quis casar com a menina. Não, ele não devolveu a menina. A menina ficou presa lá, a menina ficou sem opção. É por isso que os irmãos se reúnem, vão lá e usam de astúcia para destruir tudo, matou todo mundo lá. Para quê? Para libertar a Diná. É isso que acontece, meus irmãos, naquele capítulo 34 do livro de Gênesis. É um sequestro que está acontecendo ali. Então, os 3 patriarcas, você tem no livro de Juízes, isso é uma prática comum também. Davi, quando ele estava lá no meio dos filisteus, um dia ele chegou na casa dele, nenhum dos soldados e nem ele tinha a esposa em casa e os filhos em casa. Todas as mulheres, todas as crianças foram, de uma forma covarde, sequestrados pelos amalequitas. Então, o diabo tem usado essa tática contra o povo de Deus, desde quando? Desde que tem um escolhido, desde que Deus chamou Abraão, a gente está vendo aqui, sequestro, 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 sequestro. É uma tática antiga de Satanás. E aí, meus irmãos, até tem a forma dele sequestrar hoje. O diabo é astuto. Quando ele não sequestra uma pessoa, ele sequestra a ideia, ele sequestra a palavra. A palavra de Deus tem sido sequestrada pelo diabo. Ele tem tomado posse de muita coisa da palavra de Deus, usando ela de uma forma mentirosa para enganar as pessoas. A cada dia que passa vai aparecer mais e mais e mais religiões nesse mundo, baseados na Bíblia, na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem sido sequestrada. E aí também sequestra a mente das pessoas, fazendo da verdade mentira e da mentira verdade. Coisas que a gente nem pensava que um dia podia aceitar há 30, 50 anos atrás, é uma coisa perfeita, normal, hoje tudo é normal. Isso foi um sequestro da verdade.
que foi implantado dentro da igreja. É um sequestro da verdade. Então, se ele não está sequestrando pessoas, como ele está fazendo hoje com a nação de Israel, ele está sequestrando a Bíblia, a verdade, está sequestrando a fé genuína. É um sequestrador esse diabo, não é verdade? Isso no começo do capítulo. Aqui no fim do capítulo, vamos voltar aqui para o nosso capítulo 21. A Bíblia, ela começa a explicar como é que os amorreus, cujo rei era Sion, eles operavam, né? Explicando para a gente que eles tomaram a cidade dos amonitas. E aí diz assim no versículo 28, porque fogo saiu de Esbom, e uma chama da cidade de Sion, e consumiu a Ar e os moabitas, e os senhores altos de Amon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemós. Entregou seus filhos que iam fugindo, e suas filhas foram levadas prisioneiras por Sion, o rei dos amorreus. É a mesma coisa. Só que aqui de uma forma pior ainda. Aqui como é que eles conseguiram aterrorizar esses amonitas? Eles foram lá e com tática de guerrilha, incendiando cidade, incendiando vilas. Como não tinha grandes cidades naquele tempo, a Bíblia está dizendo que fogo saiu de Sion. É verdade. Então eles iam lá, entram numa vila pequena, incendeia, roubam as mulheres, roubam as crianças, matam os homens. Vai em outro lugar, fogo saiu de Sion, taca fogo ali, as coitados saem tudo correndo. Quando sai correndo, eles já raptam, como está dizendo, entregaram os seus filhos, as suas mulheres foram cativas, prisioneiras de Sion. A Bíblia está dizendo para nós, meus irmãos, que esse é o jeito que o diabo faz para aterrorizar. E olha, os amonitas não eram muito gente boa não, mas esses amorreus eram terroristas. O diabo, ele é um incendiário, né? Ele adora causar espetáculo, né? O diabo sabe que as pessoas gostam de ver fogo, de ver fumaça. Pior que a gente gosta. Uma certa feita eu estava descendo de moto assim, né? Acho que eu ia buscar, quando a Lara trabalhava lá naquela rua Amazonas, lembra, Lara? Aí uma casa pegou fogo, ali eu vi que a casa pegou fogo, né? Estava pegando fogo, aí eu falei, eu vou ver isso aqui, né? Parei a moto, fiquei vendo a casa pegar fogo, né? As pessoas gostam de ver isso aí, já pensou na nossa cabeça? Até não, vamos discar para o bombeiro, disca, eu e mais sabe quantas pessoas discando para o bombeiro e vendo fogo, olha o fogo, não morava ninguém na casa, sabe? Bem, olha lá, a gente gosta de ver fumaça, gosta de ver fogo, então está certo, né? E é por isso que muitas igrejas, elas querem dar um espetáculo. Eles têm aquele negócio que quem não é visto não é lembrado. Então tem que ter um espetáculo, tem que ter uma coisa que, sabe, que sai fogo, que sai fumaça. Então tem que ser assim. Cuidado com isso. O Abraão, ele morava sozinho lá nas montanhas, longe da vista de quase todo mundo. Quando não estava lá, estava em Berseba, no sul da Palestina, um lugar que praticamente não ia ninguém, praticamente nunca ele era visto, mas ele sempre foi lembrado, e sempre lembrado por Deus. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente escuta por aí. Por isso, meus irmãos, você tem no começo do capítulo, você tem no fim do capítulo, o que? Esse modo operandes aí do diabo. E aí, como eu falei para vocês, no capítulo 22, vamos ler comigo aqui. Depois partiram os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, da banda de Jericó. Viu Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel.
Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo que houver ao redor de nós. O boi lambe a erva, é como o boi lambe a erva. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Então ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto do rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: tem um povo que saiu do Egito e ele cobre a face da terra, está parado diante de mim. Vem, pois agora eu peço, amaldiçoa esse povo, porque é mais poderoso do que eu, para ver se poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei, a quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que alguém está comprando outra pessoa para falar mal de outra pessoa, de uma terceira pessoa. Você tem o rei Balaque, que manda chamar o Balaão, que é o profeta. Você sabe que o profeta ficava anunciando as coisas por aí. Os profetas subiam e iam de cidade em cidade, ficavam clamando: olha, cuidado, né? E as pessoas acreditavam nos profetas. E aí então, você tem um rei que contrata um profeta, o profeta é a mídia naquele tempo, correto? E diz: ó, só vai falar mal dele, para enfraquecer ele, para mim poder matar ele. É o que a palavra está dizendo aqui. Amaldiçoa esse povo, porque ele é mais forte que eu, ele é amaldiçoado, ele vai se enfraquecer, e eu vou poder destruir, eu vou poder vencer. Bom, ele sequestra, que é a coisa do diabo, ele tem práticas terroristas, e agora então ele tem que fazer o quê? Fazer uma propaganda maldita contra o povo de Deus. Veja só o que é o diabo, o que é Satanás. Balaão vai ser pago para quê? Para falar contra Israel, Então ele vai subir lá na maior montanha deles lá, do Pisgah. É como se fosse uma antena, Uma antena, um canal de televisão ali, e vai soltar má notícia para todo mundo ouvir, Vai procurar desqualificar Israel publicamente. Não vai conseguir, mas ele vai tentar. Agora imagine o impacto disso, meus irmãos, entre os outros povos, Ele está ali para fazer o quê? Para mudar o status de Israel. Israel, ele é um povo abençoado, ele é um povo de Deus, ele pertence a Deus. Então o que o Balaque queria? Que ele perdesse isso. Não, ele não pode continuar como sendo o povo de Deus. Tem que ser um povo amaldiçoado, não um povo abençoado. Agora, veja que interessante, O Balaão, está escrito aqui, Ele foi pago para quê? Para acabar com essa fama de abençoado que tinha o povo de Israel. Vamos ler lá em Juízes, como é que era a fama do povo de Israel, quando Israel chegou em Canaã, porque essa fama foi correndo. Então vamos lá no livro de Juízes, quem fala para nós é a tão querida, Raabe, a mulher que se converteu, livro de Josué, perdão, não é Juízes, é Josué, capítulo 2, perdão, e versículo 9, vamos lá. Ela disse aos homens, Josué, capítulo 2, versículo 9, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores estão desanimados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e que fizeste aos 2 reis amorreus Sion e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, o nosso coração desmaiou, ninguém tem mais ânimo algum por causa da vossa presença. Por quê? Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Está todo mundo desanimado para lutar contra vocês. A gente está ouvindo só coisa que Deus está fazendo por vocês.
esse Deus de vocês abriu o Mar Vermelho, derrotou os reis Og e Seom, o rei dos amorreus. Aqui está todo mundo desanimado, por quê? Porque o Deus de vocês, que luta por vocês, é Deus no céu e Deus na terra. Essa era a fama de Israel. E é com essa fama que eles estão entrando em Canaã, que eles estão passando pelos outros países. E o diabo, ele está pagando o Balaão para destruir essa imagem, a imagem de um povo abençoado. Ele está patrocinando, ele está gastando um quarto inteiro de tesouro, de dinheiro, para poder pagar o prêmio da injustiça, como diz o Novo Testamento. Para quê? Para que alguém seja difamado. Veja que isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Você não tenha surpresas no seu coração. É o jeito do diabo, Satanás, operar. Não vai mudar. Não somos nós que vamos mudar isso. É o jeito do diabo fazer. Veja, irmãos, tem algumas coisas interessantes aqui, né? Pode pular, minha filha, tá? Os terroristas, eles são mestres no controle da mente. Você nunca duvide do poder de expansão de notícias que tem os terroristas. Olha, eles são especialistas, tá? Eles são mestres em controlar a mente das pessoas. Se você for notar, quantas pessoas os terroristas matam, é quase nada. Comparado com outro tipo de morte. Veja só, nós temos uma comparação aqui, né? Por ano, tá? Isso aqui é por ano. Os terroristas, eles matam mais ou menos 50 pessoas na Europa. Por ano, nos Estados Unidos, eles conseguem matar mais ou menos umas 10 pessoas. No mundo inteiro, porque tem esses países, né, da África, que são muito atingidos pelo terrorismo lá dos muçulmanos. Então, mais ou menos no mundo inteiro eles conseguem matar 25 mil pessoas, no mundo todo. Então, num ano, o terrorismo, ele mata 25 mil pessoas. Só nos não é só nos Estados Unidos, né? No mundo inteiro, os acidentes de trânsito matam 1.250.000 pessoas por ano. Um carro que bate, um caminhão que tomba, um ônibus que tem um acidente, uma van que... Olha, no mundo inteiro, por ano, morre 1.250.000 pessoas em acidente de trânsito. O diabetes mata 3,5 milhões de pessoas por ano. Comparado com os 25 mil dos terroristas, isso é o quê? Não é nada. Não é nada. Então, por que a gente tem mais medo dos terroristas do que do açúcar? Já pararam para pensar? Ninguém ouve falar, né? Em qual jornal você escuta falar? Mais uma semana de milhares de mortes por conta do açúcar. Não, você não vai ouvir uma coisa dessa, correto? Você não vai ouvir. Mas quando tem um terrorista agindo, olha, notícia lá do Japão chega aqui, da Europa chega aqui, dos Estados Unidos chega aqui, daqui vai para lá também. Então, meus irmãos, por quê? Porque eles conseguem aterrorizar milhões. Eles tentam mudar a política através do medo. Eles não têm força, mas o medo que eles conseguem colocar nas pessoas prevalece. E força eles não têm nenhuma, se for ver. Porque o máximo que eles conseguem matar é 25 mil pessoas.
Agora, eles conseguem mobilizar a mente de bilhões de pessoas, colocando o quê? O pavor, o medo, tá? Então, meus irmãos, sacode as maiores estruturas políticas, o terrorismo. Que tem o conto da mosca, a mosca terrorista, né? Mosca terrorista, ela entrou lá numa loja que só tinha porcelana e trombou com um prato, trombou com um copo, trombou com um monte de coisa, só saiu com dor de cabeça. Não aguentava com nada, né? Não aguentava empurrar uma xícara, de tão fraca que a mosca era, para poder fazer o terror que ela estava querendo, sabe? Não conseguia. Aí então o que ela fez? Estava passando lá, né, um boi perto da loja, ela foi lá, entrou no ouvido do boi, fez um buzinaço na orelha do coitado, que o coitado entrou naquela loja de porcelana, derrubou tudo, quebrou tudo, destruiu tudo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eles conseguem entrar no nosso ouvido, se eles conseguem entrar nos nossos olhos, se eles conseguem entrar na nossa cabeça, eles estão vencendo a batalha. Porque eles trabalham em cima do medo. Nunca esqueça isso. Tenta mudar tudo através do medo. Olha, irmãos, a mosquinha chamada Bin Laden, ela pegou 4 aviões. Bem, 2 aviões atingiram onde? Aonde que atingiram? E os outros 2? Você sabe onde foi lá? Ah, o Clodovil está ativo, né? E aí? E outro caiu. Quem que lembra do Pentágono e do outro? Ninguém. Ninguém. Morreram muitas pessoas nessas torres gêmeas, morreram muitas pessoas, é fato. Só que comparado com uma guerra, comparado com o que os Estados Unidos foi lá e fez depois e matou depois, é mínimo. Por quê? Porque quando ele pegou aqueles aviões, ele realmente tentou atingir o Pentágono, porque dá muito o que falar. Mas mais do que isso, ele falou assim, olha, tem que ser uma coisa que o mundo inteiro vê, enxerga. Tanto é que tinha gente até filmando na hora. Porque lá tem todo momento alguém fazendo alguma coisa. Então, eles querem mostrar que eles têm força. É uma mosquinha, sabe? Que vai lá, causa um dano, que explode, que faz alguma coisa e todo mundo se assusta. Pronto. Desde então, acabou a paz. Já não tinha muito, mas desde então todo mundo começa a pensar nos terroristas, no poder dos terroristas. Comparado em números, não é nada, mas olha o que aconteceu. Um aviãozinho de nada, 2 aviãozinhos de nada, incendiaram todinho o Oriente Médio. E quando incendeia o Oriente Médio, 3 religiões entram em guerra. As 2 maiores, que é o cristianismo e o islamismo, e a mais importante de todas, que é o judaísmo. Aí fica a guerra do Ocidente contra o Oriente. Entende? Aonde eles querem chegar? Eles tentam dominar o mundo pelo medo, pelo terror. Por isso, são chamados de terroristas. Olha a importância, né, de uma cena teatral para os terroristas. Sabe, irmãos, eles não pensam como os grandes generais. Quando vai ter uma guerra de um país com o outro, um grande general, um sábio general, ele fala assim, nós vamos atacar os aeroportos, aonde eles têm comida, aonde eles pegam água e a fonte de energia deles, correto? Não é assim que eles fazem? Tem que fazer assim. Então, praticamente não vai morrer muita gente não, mas vai atingir muita gente, é claro. Então, o general vai pensar assim, vamos, os japoneses foram lá,
e atacaram aonde? Em 1941, Pearl Harbor, né? Sei lá como é que fala isso. E aí foram lá, onde estão os aviões, os navios dos americanos? É verdade, era o celeiro deles. Então eles usaram a cabeça, né? Só que os terroristas, eles não pensam como os grandes generais. Eles pensam como os produtores de cinema, de teatro. Eles não são bobo. Eles não têm força para fazer uma guerra no mundo. Então eles têm que pensar como, meus irmãos, até aquele produtor famoso, né? Spielberg, né? Então, tá lá, é um deles. Eles pensam assim, sabe? Como é que nós vamos atingir o mundo todo, impactar, né? Então o impacto emocional vale mais que o material. Querem pessoas com medo, querem que a reação de suas vítimas seja grande. E aí, meus irmãos, eles sabem. Uma coisa que o terrorista sabe: nós vamos matar 10, aí eles vão vir e vão matar 1000. E todo mundo vai ficar contra eles, porque eles mataram 1000. Eles sabem aonde eles querem chegar. Olha o que está acontecendo com a nação de Israel. Esse povo entrou, eles atacaram as pessoas lá. Atacaram as pessoas na festa. Não foram só pessoas de festa. Meus irmãos, eu estive lá. Nós ficamos quase 5 dias lá, dos 12 que nós ficamos em Israel. Quando a gente estava em Berseba, você fica olhando para o céu à noite, a noite inteira fica piscando as coisas. Você pergunta, o que está acontecendo lá? São os mísseis que vêm de Gaza e eles tentam jogar aqui para Israel. Todo dia, todo santo dia, eles lançam de uma forma assim, cruel, não quer nem saber se... não consegue passar, por causa do quê? Porque tem aqueles tem aqueles mísseis de defesa. Então um tromba com o outro, e aí lá no céu dá aquele espirro, pá, longe, sabe? Parece que você está vendo aqueles fogos de artifício, mas isso é a noite inteira. Na casa que nós ficamos, tinha lá 3, 4 quartos lá, né? Então o meu quarto é o bunker, eu dormia dentro do bunker, está entendendo? É um lugar lá que é tudo ferro lá dentro, pode cair uma bomba lá, eu não ia morrer, né? O irmão Ticem com o irmão Murilo seria atingido, mas eu dentro daquele bunker lá, eu ia ficar vivinho da Silva. Por que tem que fazer aquilo lá? Você faz isso na tua casa? Faz? O Renato fez a própria casa. Você fez um bunker na sua casa, Renato? Você fez um bunker na tua casa? Você fez a tua também? Você fez um bunker lá? Por quê? Porque não precisa, não é verdade? E por que essas famílias têm que fazer? Eles entraram, eles sequestraram, violentaram as moças publicamente para que sejam vistas, focaram em sequestrar crianças e mulheres, moças jovens. Para quê? Para acabar com a moral, destruir a mente das pessoas. Ainda tem mais de 100 sequestrados. Desses 100, a maioria são crianças, recém-nascidos. Estavam lá na casa de família, cujo pai e a mãe foi cruelmente morto. Então eles queriam fazer isso, olha lá, né? O impacto emocional vale mais do que o material. Aí é o seguinte, mataram naquele dia 1.430 pessoas, sei lá para quantos que que esses dias não tenho visto o jornal, mas até a conta que eu já estava em 27 mil palestinos mortos. Aí é o seguinte, eles já conseguiram o que eles queriam. Primeiro, um espetáculo. Segundo, deixar de ser cruéis para se tornarem o quê? As vítimas. Como eles conseguem isso? Eles sequestram, eles incendeiam,
mas aí eles têm um terceiro elemento. Olha o que está acontecendo aqui com a nação de Israel. Eles são sequestrados, estão lutando com incendiadores, terroristas, e aí então vem o terceiro elemento, que é o Balaão, ou seja, a mídia, para dizer quem que está certo, quem que está errado. Estão matando. Estão matando. Não aceito isso não, meus irmãos, não aceito. Só que é o seguinte, ninguém mais fala do Hamas, da crueldade que eles fizeram, não vai ser lembrado. Por isso, o jeito de Satanás agir continua o mesmo, não mudou. É muito importante essas cenas para os terroristas. Como é que a gente vai vencer os terroristas? Vamos lá, meus irmãos, né? Como é que Israel venceu? As 3 coisas que Israel teve que fazer. Primeiro, ele orou. Lembra, contra o cananeu, eles foram lá e exclamaram a Deus. É o primeiro passo. Vamos orar. Segundo passo, você tem que lutar. O cristão não vai lutar com armas, não, né? Mas o cristão, ele luta. Ele luta em oração e ele luta trabalhando. Ele vai tentar ajudar as pessoas. Não vai ficar só orando. Ele está fazendo alguma coisa, que se a gente ficar só ali orando, né? E quem que vai fazer alguma coisa? Então, deixe que os mais velhos ali fiquem orando e você que é jovem, tente fazer alguma coisa. Aqui está, eles lutaram contra o mal veio sobre eles, então eles lutaram contra o mal, e por fim, como é que você vai vencer um Balaão? Como é que ninguém nem sabia que o Balaão estava lá em cima amaldiçoando ele? Então como é que o israelita ia saber que alguém estava lá? Olha, tem certas coisas, meus irmãos, que você tem que confiar. Confiar em quem? Confiar que Deus é o nosso escudo, é o nosso broquel. Tem males que a gente não pode ver, como o mal que o Balaão estava querendo realizar. E aí você confia no seguinte, que Deus, Ele vai me livrar do mal. Por isso é tão importante você entender a oração do Pai Nosso. Ele ensina você a glorificar Deus. Ele ensina você a pedir o que você precisa. Ele ensina você a tratar dos seus problemas pessoais. Perdoa, Pai, como eu preciso perdoar, Pai. Mas Ele também ensina a você clamar por aquilo que você não pode fazer. Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Esse trabalho. Então, você tem como Israel venceu. Olha aí, né? Eu já falei sobre isso, o que está acontecendo em Israel hoje. O Israel hoje não está agindo como deveria, porque eles estão agindo só com base no ódio, na raiva. E aí então, meus irmãos, é tudo que o inimigo quer, para ele se sair de coitadinho de vítima. E vai conseguindo, vai conseguindo. Como é que a igreja vence o terrorismo? Só vamos sofrer o que Deus permitir, tá? Sempre vai ter Herodes contra a igreja. Contra Jesus e contra a igreja. Herodes perseguiu Jesus. Quando? Lembra do terrorismo que teve em Belém quando Jesus nasceu? As criancinhas foram mortas. Aí ele tentou matar Jesus de todo jeito. Então, perseguiu Jesus. Lá está o capítulo 12 do livro de Atos, dizendo que cortou a cabeça do Tiago, mandou prender a Pedro. Então, continuou perseguindo a igreja de Jesus Cristo. Tá? Então, sempre vai ter Herodes contra Jesus, contra a igreja, mas também sempre vai ter anjos. Sempre vai, meus irmãos, ter o nosso socorro através da oração. Aqui no nosso país, a gente não está sofrendo isso ainda. Mas e quando chegar aqui? Jesus ele faz uma pergunta no livro de Lucas, no capítulo 17, em relação ao fim dos tempos. Ele diz que o fim dos tempos será como nos dias de Noé,
como nos dias de Sodoma e Gomorra, casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio, até que veio o fogo e consumiu a todos, tá? Aí no finalzinho de tudo, no último versículo, ele olha e diz assim: quando o Filho do Homem voltar, porventura vai ter fé na terra? Por que ele está perguntando isso? Que tipo de crente é produzido quando a Bíblia do crente é uma rede de televisão? Me diga, que tipo de crente é produzido? Que tipo de crente a internet produz? Qual é o valor que você dá na verdade da Bíblia, da palavra de Deus? Qual é? Qual é a importância comparado com as notícias que você escuta o dia todo? Eu digo o seguinte: a igreja não vai deixar de ser o povo de Deus e protegido por Deus. Da mesma forma, a nação de Israel não vai deixar de ser o povo de Deus, o povo escolhido, o qual Deus a seu tempo salvará. Vai ser assim até o final. Então a gente tem que confiar, tá? E aí, meus irmãos, não há terrorismo, né, que possa vencer o povo de Deus. O povo de Deus não é vencido pelo diabo, é o contrário sempre. Nós temos uma queda aqui, outra ali, mas lembre-se disso: o povo de Deus é um povo vencedor. Onde é que o senhor leu isso, pastor? Na Bíblia, no livro de Romanos. Estão lembrados que nós estudamos sobre isso? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É uma pena que o povo de Israel não tenha o Novo Testamento, que eles só têm o Velho Testamento. Que bênção seria se eles tivessem, e que bênção será quando eles usar o Novo Testamento, no final eles vão usar. Tanto é que o Evangelho eterno será anunciado. Então, ele venceu os sequestradores cananeus, os incendiários amorreus, venceu a mídia paga de Balaão. Ou seja, Deus está sempre ajudando o seu povo a sair vitorioso. Então está lá, né? Já mais uma vez está mencionado aqui, porque é uma coisa que eu pulei. Lembrar disso, meus irmãos, desse capítulo 21. Se você quer entender como é que funciona o terrorismo atual, é só você se lembrar como é que ele é praticado desde o começo lá no Velho Testamento. E um conselho: nunca fique do lado dos cananeus, nunca fique do lado dos amorreus, nunca fique do lado de Balaque e nem de Balaão. Não fique. Você fazendo isso, você está indo para o lado dos derrotados. Você fazendo isso, você está indo contra o povo de Deus. Você fazendo isso, você está indo contra o próprio Deus. Deus os vencerá. E você faça a sua parte. Pregue o Evangelho enquanto é tempo. A palavra de Deus no livro de Apocalipse não dá boas notícias para nós. Mas, meus irmãos, ainda temos tempo. Vejo muita liberdade. Enquanto nós temos essa liberdade, o que nós temos que fazer é pregar o santo Evangelho. E ter cuidado com o que fala, ter cuidado com os lados que se tomam. Está aí. Nenhum terrorista, ele vai estar do lado do Senhor. Deus não age assim.